Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Bom estarmos juntos para louvar a Deus e buscar a presença do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 65. Como devemos adorar a Deus? O Salmo 65 nos fala como devemos adorar a Deus. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente, despertas canções de alegria, cuidas da terra e as regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplainas os seus trovões, tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o mundo com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, Pai celeste, obrigado a Deus por podermos nos reunir aqui mais uma vez em teu nome. Por abrir, ó Deus, a tua santa palavra para meditar, por podermos, ó Deus, entoar louvores ao teu santo nome, por podermos, ó Deus, termos comunhão uns com os outros e podermos partilhar, ó Deus, desta experiência, ó Deus, com o Senhor, com o teu Santo Espírito, e que, ó Pai querido, o Senhor fale conosco, ó Deus, o Senhor dirijas o nosso pensar, o nosso querer, o nosso falar, para que, ó Deus, venhamos a engrandecer e honrar o teu santo nome. Assim que oramos ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vemos o Salmo 65 sendo uma expressão de louvor, uma expressão de Davi, de gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem feito sobre a vida deles. E é interessante este salmo, que ele reconhece a bondade, o agir, reconhece a provisão de Deus, e é interessante que ele fala de vários aspectos da graça, da bondade, do suprir do Senhor sobre nossas vidas. E se nós, como cristãos, aceitamos a Cristo Jesus e começamos a buscar a Deus, e como lemos e meditamos sempre no livro de Salmos, aqui às quartas-feiras, nós precisamos ter um claro entendimento o porquê estamos reunidos. A igreja se reúne para louvar e adorar a Deus. Só Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E nós precisamos entender que isso é o que vai acontecer nos céus. No livro de Apocalipse, nós vemos João nos relatando que lá no céu eles entoam louvores e adoram ao Senhor dia e noite.
e é eterno essa adoração. Por isso que nós, como povo de Deus, precisamos ter esse anseio, essa vontade de se reunir na casa de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. É estranho pessoas que não gostam de vir na igreja. Isso não é coerente na palavra de Deus. Nós vemos aqui o Salmo 65, Davi justamente dizendo que, verso 4, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Olha o que ele está dizendo. Que aqueles aos quais Deus chamou para si, Ele os chamou, e essas pessoas então têm um desejo de estar junto adorando a Deus, de estar junto participando do louvor a Deus. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos reconhecer a graça de Deus sobre as nossas vidas. O louvor surge aí, desse reconhecimento. O louvor não começa na hora que começa o culto. O louvor começa na hora que você reconhece Deus. Na hora que você reconhece Deus, começou o seu louvor a Deus. Não tem mais fim. Não tem mais fim. O louvor não acaba quando acaba o culto. Não. Olha o que ele diz. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Percebe, querido irmão, eu e você, começou o nosso louvor quando reconhecemos que só há um Deus digno de todo louvor, amém? Começou ali, não para mais. Lá no Salmo 139, nós já estudamos ele, já vimos que é impossível fugir da presença de Deus, porque o nosso Deus, ele é onipresente. É impossível. É impossível nós acharmos que podemos ter alguma força, alguma capacidade para fazer alguma coisa ou mover alguma coisa, porque o nosso Deus, ele é onipotente, é Ele que move todas as coisas. É impossível nós querermos saber mais do que Deus, porque o nosso Deus é onisciente. Antes mesmo que as palavras saem dos nossos lábios, o Senhor já a conhece. Por isso, querido irmão, eu e você precisamos reconhecer a Deus sobre nossas vidas. É aí que surge o louvor, é aí que começa o louvor, é aí que o louvor vai se desenvolvendo em nossas vidas. E aqui nós precisamos entender que o salmista está reconhecendo isso e reconhecendo esse agir de Deus em toda a sua vida. Mas é importante que nós, ao reconhecermos isso, entendamos a obra salvífica de Deus, ou a obra redentora de Deus por nós. Verso 3: quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Queridos irmãos, o verdadeiro louvor é um reconhecimento da obra redentora sobre nossas vidas. Amém, irmãos? O verdadeiro louvor surge aí, quando você reconhece os seus pecados, as suas falhas, você está distante de Deus. Aonde existe orgulho não há louvor, não há louvor. Aonde existe desejo de aparecer, não há louvor aí, querido irmão. A gente acha que louvor tem a ver com cantar, né? A gente acha que o louvor tem a ver com cantar. Cantar é entoar louvores, é entoar músicas a Deus. O louvor tem a ver com seu coração. Por isso que você precisa entender que o louvor começa quando você reconhece a soberania de Deus, quando você reconhece quem é Deus, quando você reconhece a obra redentora por sua vida. Por que você precisa de Deus? Todos nós precisamos de Deus,
Porque todos nós éramos desgarrados, distantes de Deus. Nós viramos as costas para Deus. Ah, mas pastor, mas eu nasci e não estava virado para Deus, não. Não, querido. Todos nós nascemos no pecado. Nós não somos existencialistas. O cristão não é existencialista. O cristão, ele não acha que o homem é bom. O que corrompe é o meio dele. Não. Não é isso. Ó, nós estamos vendo essas lindas crianças aqui. Daqui a pouquinho uma morde o outro. De onde que vem a maldade de morder o outro? É vontade de comer, que as mães não deu comida, né? Aí, não. É a nossa inclinação ao mal. Daqui a pouquinho você pergunta para o seu filho assim, quem que fez isso? Ele fala, não fui eu. E foi ele que fez. Da onde que vem a mentira? É a nossa natureza pecaminosa. Por isso que nós não somos existencialistas. Por isso que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não tem orgulho, ele vive na humildade, porque ele reconhece as suas faltas diante de Deus. Você reconhece as suas faltas e isso é louvor, isso é adoração. Essa é a verdadeira adoração, o reconhecer das nossas faltas diante de Deus. E aí nós falamos, se não for o Senhor sobre a minha vida, é isso que Davi está dizendo aqui. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Por isso que louvor então vem desse reconhecimento da obra redentora de Deus. O verdadeiro louvor vem de você reconhecer a provisão de Deus, toda a provisão do Senhor. Olha que coisa interessante o que ele fala, do verso 5 até o verso 9. Olha que interessante. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares e o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Cuidas da terra e as regas fartamente, a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Hoje teve uma chuva forte em Goiânia, né? Aí eu cheguei aqui na igreja depois da chuva, e eu estava subindo essa escada. Na hora que eu olhei, eu vi um negócio assim na janela. Estava meio escuro, eu fui chegando lá perto. Na hora que eu olhei, um pica-pau, irmãos. Coisa mais linda, aquele pica-pau, sabe, da cabeça vermelhinha, aquele bico. Ele estava ali na janela. Eu fiquei pensando, coitado desse pica-pau, veio da onde, né? O vento deve ter trazido ele com muita força, né? Soraya disse que estava voltando lá para pegar as meninas, a chuva estava tão forte que arrancou os dois limpa-brisa do carro. Diz que arrancou, voou, tão forte que estava o vento. E aí eu olho essas coisas, eu vejo essas coisas, as pessoas falam, nossa, uma tempestade, essas coisas, eu fico só pensando, quão grande é o poder de Deus. Eu vejo esse pássaro, eu falo, Senhor, quão grande é o teu poder, que depois daquela chuva toda, aquele pássaro estava ali. Aí eu falei para o Vitor, olha aí essas árvores aí agora, vê se ele não fez um ninho aí, que talvez ele já tenha um ninho de pica-pau ali. Olha que coisa mais linda, irmãos, já pararam para pensar isso? Deus criar um ninho ali do pica-pau, aí ele vai cortar a árvore, vai cair metade. Estou brincando, não vai ser isso não. Mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, à luz do Salmo 65,
é que nós precisamos aprender a olhar para a vida e adorar a Deus em toda a ação de graça e cuidado dele sobre nós. Sobre nós. Ele cuida de nós. Ele traz a provisão para nós. Ele faz com que as coisas cheguem no tempo certo. Cuidas da terra. Faz com que os riachos transbordem. Olha que coisa maravilhosa, é o nosso Deus. Ele é digno dessa nossa adoração. Por isso que adorar a Deus tem a ver muito com o seu coração. Tem a ver com gratidão. Da provisão do que Deus faz. Do cuidado que você olha e vê o cuidado de Deus sobre você. Sobre a sua vida. Sobre as nossas vidas. O cuidado e a provisão do Senhor em cada circunstância. Eu chamei o Fernando para ir lá ver o passarinho. Aí ele olhou assim, virou e falou assim, uai, que engraçado. E ele estava ali parado. Acho que ele ficou uns 40 minutos ali. Eu pensei, está bem cansado, né, Fernando? Deve ter vindo de bem longe, lutado contra essa ventania toda que deu. Mas eu pensando, se Deus cuida assim dessa ave, como Ele não cuida de nós, amém, irmãos? Como Ele não cuida de nós? Quantas coisas Ele faz? Quantas coisas Ele tem feito? Como Ele tem cuidado de você, dado a provisão, dado solução, dado forças, dado sabedoria, dado uma direção. Por isso o cristão não se desespera, amém? Mas o cristão louva, amém, irmãos? O cristão não se desespera, mas ele louva, porque ele confia no Deus da provisão. E o nosso Deus é esse Deus da provisão. Agora, a adoração, ela precisa gerar em nós algo. A adoração precisa gerar em nós algo. E o que a adoração precisa gerar em nós? Nós vemos pelo menos 3 coisas aqui nesse texto que a adoração gera. Verso 8. Desperta canções de alegria. Amém, irmãos? Então você precisa ficar alegre por adorar a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos falar juntos? A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que quando nós adoramos e buscamos e temos esse tempo aqui junto, nós vamos sair daqui fortalecidos e vamos sair daqui cheios da alegria do Senhor sobre nós. Amém? Segunda coisa que o texto diz para nós, que ele traz sobre nós. Verso 11. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. A verdadeira adoração traz sobre nós a abundância, irmãos. Amém? Traz sobre nós a abundância. Aqui ele diz fartura no sentido de que, olha, em que seremos fartos? Ele continua dizendo, verso 12, farturas vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem novamente de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Então nós temos então como fruto da adoração, do verdadeiro louvor, abundância, fartura sobre nós, fartura sobre o que nós vamos fazer, fartura do que nós vamos viver. Queridos irmãos, adorar a Deus é a finalidade suprema do nosso ser, é a finalidade suprema do nosso viver. Por isso que nós precisamos adorá-lo em todos os momentos. Por isso que o Salmo 65 se torna então um caminho para o louvor e a adoração e se torna um desafio para mim e para você, para entendermos e compreendermos todo esse cuidado, toda essa provisão, todo esse agir do Senhor sobre nós. Quando Deus
age sobre nós, queridos irmãos, Ele age para nos transformar. E Ele age para nos transformar e nos tornar homens e mulheres segundo a imagem do seu Filho, para que assim possamos viver para a glória do Deus Pai, e vivermos para Ele e exaltarmos e adorar a Ele em todos os momentos de nossas vidas. Nesse caminho de louvor e adoração que somos desafiados nesta noite, então nós precisamos aprender a reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos ter gratidão por toda a provisão que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos adorar a Deus de uma maneira profunda e pessoal, íntima, para que assim os nossos encontros sejam mais cheios da santa presença de Deus. Nós precisamos entender que toda adoração, ela vai resultar num impacto em nós e através de nós. Se nós estivermos alegres, quem vai estar do nosso lado vai estar alegre também. Eu vi um vídeo na internet que foi feito, acho que na França ou na Alemanha, um negócio assim. Eles reuniram as pessoas que tinham as risadas mais estranhas. Aí um começou a rir, o outro começou a rir, e o apresentador começou a rir, cair na gargalhada, e todo mundo começou a rir. Por quê? A alegria é contagiante. Por isso que quando eu e você adoramos, nós podemos sair daqui para contagiar muitas vidas com a graça, o poder do nosso Deus. Que a nossa adoração seja verdadeira, que a nossa adoração seja profunda, que o nosso viver seja para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, nesta noite, Senhor, a Tua palavra nos desafia a compreender, ó Deus, estas verdades que o Senhor traz sobre nós, sobre a verdadeira adoração. Que o nosso coração, ó Pai, se volte totalmente ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, a Tua soberania, a provisão, o cuidado do Senhor, entendendo e compreendendo, ó Deus, a obra redentora do Senhor sobre nós, para que assim, ó Deus, nós possamos realmente Te adorar em espírito e em verdade, Te adorar, ó Deus, em todos os momentos. Que os nossos encontros sejam repletos, ó Deus, da Tua santa presença, repletos, ó Deus, da Tua graça transformadora, repletos, ó Deus, do Teu Santo Espírito para nos encher e nos transformar. Tira, ó Deus, as preocupações e coloque em nós a cada dia a Tua graça bendita, para que o nosso louvor realmente, ó Deus, venha contagiar todos que estiverem ao nosso redor e possamos sempre afirmar, ó Deus, que a nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. Fortalece-nos na Tua santa palavra cada dia mais, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.